Fala torcedor tricolor, se você não quer perder nenhuma notícia do São Paulo em primeira mão, já se inscreve nesse canal agora, porque estamos sempre atentos às últimas notícias do São Paulo e aqui você fica sempre atualizado de tudo. Agora bora pra notícia. Chegando importantes notícias no tricolor. O São Paulo enfrenta o Palmeiras logo mais às 20 horas no Allianz Parque. O programa Jogo Aberto atualiza as últimas informações do Choque Rei. Vamos ver. Vamos relembrar um pouquinho, falar de retrospecto entre Palmeiras e São Paulo. Recentemente o São Paulo tá levando a melhor, hein? Notícia boa. Quarta-feira de Brasileirão e com Choque Rei, Palmeiras e São Paulo, Abel Ferreira contra Dorival Júnior no Allianz Parque, onde desde a inauguração a supremacia é mandante. Em 19 jogos, 11 vitórias alviverdes contra 4 tricolores, além de 4 empates. E podemos dizer que no novo estádio palmeirense, os clássicos contra o São Paulo tiveram 2 momentos distintos. No primeiro, o domínio total dos donos da casa, 7 vitórias seguidas. Nesse período, apenas 4 gols marcados pelo tricolor contra 21 do Verdão. Alguns deles simplesmente memoráveis, a exemplo daquele de Robinho para cima de Rogério Ceni, nos 3-0 no primeiro clássico entre os dois times na história do Allianz. Essa hegemonia verde em sua nova casa, no entanto, acabou na semi do Paulistão de 2019 com 0-0 no tempo normal, placar idêntico ao duelo de ida e, portanto, a decisão foi para os pênaltis. Thiago Volpi então roubou a cena, pegou a batida de Ricardo Goulart, mas ao assumir uma das cobranças também parou em Fernando Praz. No fechamento da série, contudo, o São Paulino defendeu a batida de Zé Rafael e deu início à festa da classificação diante da torcida adversária. E o São Paulo está classificado para a decisão do campeonato. No encontro seguinte, com folga, o Palmeiras ainda venceu mais um Choque Rei, válido pelo Brasileirão daquele mesmo ano de 2019. Bruno Henrique e Felipe Melo de cabeça abriram boa vantagem ainda antes do intervalo e no segundo tempo Gustavo Scarpa definiu 3-0 tranquilo. Só que depois daquilo a chave virou. De lá pra cá, Palmeiras e São Paulo se enfrentaram 10 vezes no Allianz com apenas 3 vitórias mandantes e 4 visitantes, além de 3 empates. Primeiro triunfo tricolor por lá no Brasileirão da Pandemia 2020, Reinaldo de pênalti e Vitor Bueno nos acréscimos se responsabilizaram pela quebra da invencibilidade de 9 partidas do rival no estádio, 2-0. Um tipo de vitória que traz alegria ao torcedor, traz ânimo, traz também um contentamento. Veio então a era Abel Ferreira, ultra vitoriosa, porém contra o tricolor no Allianz, equilíbrio total. 9 jogos, 3 vitórias, 3 derrotas e 3 empates. Claro que nesse recorte o Verdão registrou grandes momentos, o melhor deles, os 3-0 na volta das quartas da Libertadores de 2021. Rafael Veiga, Dudu e Patrick de Paula colocaram a equipe na semifinal e na direção do que mais tarde seria o biconsecutivo e o terceiro título continental do clube. Muitas pessoas mandaram perguntar o que é que o Palmeiras andou a fazer nas 2 semanas. Não teve nada, que teve semana limpa, o Palmeiras andou a trabalhar este jogo. Eu não preciso que me apoiem quando eu ganhei 3-0 agora ao São Paulo. Mas vocês podem fazer a diferença. Vocês, torcedores, estão em casa, nos momentos maus. Aí é que eu quero ver se nós somos torcedores do Palmeiras ou das vitórias. Mas apesar daquele episódio, a sensação palmeirense é de um retrospecto ruim em casa diante do São Paulo e com toda a razão. No momento, já são 3 encontros sem vitórias, último triunfo ano passado pelas oitavas da Copa do Brasil. Piquerez e Rafael Veiga abriram 2-0 no placar daquela polêmica partida que acabou com a marcação de um pênalti de Gustavo Gomes em Caleri sem a checagem de um possível impedimento na origem do lance. Luciano diminuiu 2-1, mesma diferença de gols do jogo de ida e, portanto, na decisão por pênaltis, a vitória palmeirense no tempo normal de absolutamente nada serviu. Nas últimas cobranças da série, Jandrei segurou o chute de Wesley e Igor Gomes fechou a conta 4-3, São Paulo classificado de novo no Allianz Parque. Os jogadores do São Paulo, nos primeiros 15 minutos, não sabiam o que é que haviam de fazer. Eu acho que até o Palmeiras, os últimos 15, também teve bem perdido no campo. Depois que perdeu o pênalti, o Palmeiras ficou bem perdido no campo. Futebol é isto. Também tem o fator sorte e acho que hoje o nosso adversário foi muito feliz.
Cara, é a segunda vez que eu tenho sorte contra ele, né? Contra o Flamengo também eu tive sorte e nós somos campeões da Supercopa. Hoje também a sorte veio, né? Pois é, e de lá pra cá, nos últimos 3 confrontos, foram 2 empates sem gols e mais uma eliminação. No caso, a da última Copa do Brasil, nas quartas. Depois do cruzamento de Piquerez que surpreendeu o goleiro, Caio Paulista e David se encarregaram da virada. E como o São Paulo já tinha vencido também a ida, seguiu rumo à conquista do inédito caneco 2-1. Agora então, o reencontro, a revanche, em jogo as pretensões de G4 do Verdão e a possibilidade do São Paulo ficar definitivamente tranquilo quanto a qualquer possibilidade de rebaixamento. É clássico, é choque rei. E aí a gente tem as prévias, inclusive dos 2 times. Poucas dúvidas, mas temos dúvidas, a verdade é essa. Então eu começo aqui com o mandante do confronto. O técnico Abel Ferreira está de volta, acabou a suspensão, então ele estará comandando outra vez. O Vitor Castanheira fez esse papel nos 2 jogos. O Everton está confirmado. O que não está confirmado é se o Palmeiras vai com 3 zagueiros como foi contra o Coritiba. O Luan foi destaque na partida, pode ser mantido ao lado do Murilo e do Gustavo Gomes. Com a cirurgia do Gabriel Menino, o Richard Rios estará ao lado do Zé Rafael. O Mike na lateral direita, avançando um pouquinho mais. O Piquerez, que tem se destacado, é outro jogador pendurado também no Palmeiras. Rafael Veiga no meio e a expectativa da dupla Rony e Hendrick. Mas poderemos ter 2 zagueiros e 3 atacantes. De repente ele vem com o Kevin, enfim. Alguma coisa o Flaco Lopes, né, que tem sido utilizado. Agora, vou mostrar rapidamente a do São Paulo para deixar Denilson Show e João Pedro Sgarbi felizes. Aí, ó. Dorival Júnior deve levar a campo Rafael no gol, Rafinha na direita, a dupla de zaga Diego Costa e Beraldo e Caio Paulista na lateral esquerda. Aí no meio, o Gabriel Neves deve jogar no lugar do Pablo Maia, que está suspenso, o Alisson ao lado dele, a dúvida entre Michel Araújo e Nestor, Rames Rodrigues, destaque da vitória muito bem construída de 3-0 para cima do Grêmio no último final de semana. E na frente, Lucas confirmado sempre. E aí ele pode jogar ou com Luciano ou com David. E agora vocês vão comentar o assunto. Começa com você, Denilson. Que isso, Leirão. Que bom time do São Paulo, hein? Muito bom time. O David é que ele se machucou. Ele estava num momento muito bom com a camisa do São Paulo. Teve uma lesão no joelho, acho que foi contra o Galo no Morumbi, se eu não me engano, ele machucou dividida com o goleiro. Aí ele ficou um bom tempo sem jogar, ele até tá jogando com uma proteção ainda no joelho, mas não sei se ele entra como titular. Eu iria com o Luciano. E aí quando você coloca na prévia ali Rames Rodrigues, tem conquistado mais espaço, né? Porque ali na teoria é o Wellington Rato que jogaria, né? Até com uma certa frequência. Do outro lado, eu não sei se ele vai de Michel Araújo, acho que ele vai dar a oportunidade, continuar dando a oportunidade pro Nestor. E na frente eu acho que ele vai de Luciano e Lucas. E do meio de campo para o Pablo Maia, ele está suspenso, então ele não pode jogar. Então acho que o substituto natural é o Gabriel Neves, com o Alisson, que é o titular absoluto. E a linha de 4 de defesa ali sem novidades. Agora, João Paulo Capelanes, vamos falar um pouquinho sobre o lado palmeirense. Tem essa dúvida de 3 zagueiros e 2 atacantes, ou 2 zagueiros e 3 atacantes. O Abel Ferreira vai esconder o jogo até o último momento, Capela. Vai, Rê, e você me perguntou sobre os suspensos ou os possíveis suspensos para a próxima rodada. Gente, são 10 jogadores. Entre jogadores e membros da comissão técnica pendurados, o Palmeiras pega o Bahia no sábado, aqui no Allianz Parque. Então, atenção, não podem tomar cartão amarelo em hipótese alguma, só para responder a sua pergunta. O Everton, goleiro, Piquerez, Gustavo Gomes, Murilo, Gabriel Menino não vai jogar, tá fora da temporada, Zé Rafael, Rony e Kevin, Abel Ferreira para variar e o Vitor Castanheira. Então, atenção a esses nomes que eu coloquei, não podem receber cartão amarelo, senão não jogam no final de semana contra o Bahia no Allianz Parque. Em relação ao time, Rê, essa prévia é muito interessante, porque o Abel Ferreira não esteve na área técnica, mas claro que comandou o Palmeiras, né? Treinou, etc e tal. Então a gente não tem ainda 100% de segurança para poder cravar. Ou ele mantém aquela linha de 3, que querendo ou não, nos últimos 6 jogos o Palmeiras não tinha conquistado vitória. Foram 4 derrotas seguidas. E foi dar a volta por cima contra o Curitiba no Alto da Glória, fora de casa. Então o Abel gostou bastante dessa escalação. Uma formação que protege um pouco mais o miolo de zaga. Então ele pode repetir. Se ele colocar o Luan, ele vai abrir mão
de algum jogador na frente. E aí ele pode abrir mão ou do Endrick, que eu acho que vai jogar pela informação, Rony e o Flaco Lopes. Se ele abrir mão do Luan, aí sim, aquela linha de 4 que todo mundo já conhece, e aí vai jogar com os 3 jogadores ofensivos. A gente só vai ter 100% de segurança 1 hora antes da bola rolar. Mas se eu tivesse que apostar todo o meu dinheiro, que é pouquinho, eu acho que ele vai abrir mão do Luan e vai pra cima do São Paulo no choque rei, Renata. Tá aí, Capelanes, o lado palmeirense mandante desta noite, Ronaldo Giovanelli. Sim. E aí, o São Paulo ultimamente aprendeu a jogar contra o Palmeiras, eliminou o rival na Copa do Brasil, começou a igualar mais, só que o São Paulo não ganhou nenhuma fora de casa. Para você, acontecerá hoje a primeira vitória são paulina longe do Morumbi? Eu confesso que vai ser um jogo bonito pelo fato de o São Paulo agora ter um cara que pensa no meio de campo, né? O São Paulo tinha muitos marcadores no meio de campo. O Márcio Araújo chega, o Alisson também chega, mas a qualidade que tem esse Rames, ele tá bem fisicamente agora, mas é uma pena também, né? Porque daqui 10 jogos Mas o Michel Araújo tá jogando bem, pô. Tá entrando, aproveitando a oportunidade. Michel Araújo tá aproveitando a oportunidade. Você falou Márcio Araújo, ele tá te zoando. O Márcio Araújo? É o treinador também, foi o treinador. Márcio Araújo é outro. Foi o treinador Michel também. Araújo. É Michel Araújo. Então, bom, pra chegar... E o Alisson também. Não, mas a qualidade que tem o Rames é diferente. Não, claro. Outra turma. Aí você pode deixar até descansando ali o Luciano e achar o espaço pra ele entrar num jogo como esse aí, porque o Rames vai achar ele. É um cara que tem qualidade e vai agregar muito numa forma diferente do São Paulo, que pode ter a marcação forte e essa qualidade na saída de bola que o Rames pode dar pro São Paulo. Então, pode ser o diferencial aí e pode ser o que pode mudar a cara desse jogo aí. Pode ser um jogo truncado, um jogo pegado, mas tendo esse menino, só não deixa ele bater pênalti. Agora, Chico Garcia tem favorito para esse jogo? Acho que não, honestamente. Porque você falou não, eu fez assim com a cabeça? Não. Acho que não, porque eu comecei a pensar na pergunta. Não. Você deixou a gente em dúvida, Chico. Eu vou usar com a Roberta hoje isso aí. Aquela fala, né? Sim. Não. Sim, pode. Porque assim, o Palmeiras precisa confirmar uma recuperação, né? O Palmeiras está vivendo, né, todo esse ambiente político, externo, de protesto, cobrança. Não ganhou títulos no segundo semestre, mas vem de uma vitória contra o Coritiba, e aí, enfim, é um time que está lá na parte de baixo, então precisa confirmar. Um jogo em casa contra o bom time do São Paulo, que está embalado da vitória do Grêmio, do título da Copa do Brasil. Então, o Palmeiras precisa confirmar essa evolução. E por outro lado, o São Paulo está levinho, né? O São Paulo cumpriu o seu objetivo da temporada e agora só precisa permanecer na Série A, que está lindo. E depois da vitória contra o Grêmio, que realmente era importante para desgarrar, o São Paulo está muito próximo, assim, de entrar em férias, na verdade. Então, precisa fazer um bom jogo, mas eu não acho que seja algo, assim, de pressão para o São Paulo. Com relação ao Rames, às vezes tem aquela questão da adaptação, o cara vem do futebol grego, onde o calendário é difícil e tal. Ele está começando a se soltar e o São Paulo está com um time, assim, muito encaixado. Gosto muito do Michel, mas estou achando também que ele vai de Luciano. E é interessante que o Dorival está fazendo o seguinte, né? O jogador, ele não é que se conforma com a reserva, mas ele está entendendo o coletivo. O Luciano é um cara que aceitou de boa na Copa do Brasil. O Rames não aceitou tão de boa assim, mas agora está recebendo a oportunidade. E essa gestão de elenco, o Dorival está fazendo como poucos. Como fez no Flamengo, lembra? Gabigol e Pedro. Ficou notório por isso. Agora a pesquisa está bem favorável ao São Paulo, Sgarbi. É uma questão rara, né? Nos últimos tempos, assim. Eu não me lembro de um jogo que o São Paulo chegava como favorito, assim, no Allianz Parque. Não que mas hoje é favorito? Não, eu não acho que é favorito pelo desempenho fora de casa do São Paulo. Pelo momento das duas equipes. Tem isso. Pra mim, existe um favoritismo do São Paulo em relação à turbulência. O São Paulo Chico foi perfeito. Olha a soberba. A última vez que falou de soberba, você lembra o que aconteceu, Ele né? é o soberbinha. Mas deu certo, Ronaldo. Então. Deu certo a soberbinha deles esse ano. Não vai ser sempre, né, irmão? Soberba e soberbinha. Não, mas é a galera acreditando mais no São Paulo do que o Palmeiras, que nos últimos 4 anos sempre foi favoritíssimo jogando em casa. Pra mim, quando a gente fala do ataque, eu não gosto tanto, são 2 grandes jogadores, tá? Mas eu não gosto tanto de Luciano e Lucas juntos. Pra mim são 2 jogadores que vêm muito buscar o jogo e o São Paulo fica sem uma referência no ataque. Eu acho que o Dorival percebeu... Tá sentindo falta do Caleri? Caleri é Caleri, né? Mas o Dorival percebeu isso também. Por isso que eu acho que o David deve entrar como titular hoje. David deve isso, hein? Foi bem, cara. Você faz sentido. E ainda mais com o Rames, que é outro jogador já também. Já vai mudar de ideia, Dedê, então? Te convenceu? Não, faz sentido, porque eu falei pro Chico aqui, a hora que você tava conversando ali com o Ronaldo, falei, poxa, eu acho que ele vai de Luciano, porque o Luciano gosta desse tipo de jogo.
Luciano gosta dessa parada clássico, de jogar clássico, ele se adapta bem a esse tipo de jogo, mas dentro da leitura do Sgarbi ele faz sentido. São dois jogadores que gostam de vir buscar a bola no meio de campo. Só um detalhe, contra o Grêmio, o David ele fazia a ponta e centralizava, mas às vezes o cara mais avançado era o Rames, que voltava um pouquinho, e o Lucas é aquele cara, né, que bagunçou pelo lado direito com o Kahneman na caça dele, e aí não deu nem pro cheiro. Você prestou atenção no esquema tático dessa partida, eu acompanhei bastante esse jogo aí. E só finalizando, a gente trouxe uma questão, a zaga de São Paulo é essa, assim, pra mim uma zaga muito boa. Na ausência do Arboleda tem o Diego também, que faz essa função com maestria, joga muita bola, jogou muito contra o Grêmio, por exemplo. Já tem o vencedor. Não, mas é. Já tem o vencedor, e só pra fechar, com maestria. E o São Paulo, mas o Diego... O Ronaldo chora. O Ronaldo chora, gente, ele tá louco. Só finalizando, sem Pablo Maia, que pra mim é um dos principais jogadores da temporada de São Paulo, se não o principal, tá? Só deixa eu se não o principal. Temporada, o que ele tá falando, é temporada. Não, o Pablo Maia tá jogando muita bola desde o começo do ano. Tem o Neves que também consegue fazer essa função, assim como fez no Allianz Parque quando o São Paulo ganhou do Palmeiras na Copa do Brasil. Esse time ganhou uma fora de casa, é o mesmo? Mas ganhou do seu Corinthians na Copa do Brasil. Mas não ganha uma fora de casa. Tá bom, mas esse time que você tá falando aí, que você tá com a soberba, esse Manchester City que você tá falando aí, não ganhou um brasileiro fora de casa. Pra você que tá em casa, o São Paulo campeão de Copa do Brasil que tá na frente do Corinthians na tabela. Tomou um sapé caiaiá na arena. Porque o Corinthians não ganha nem fora de casa nem em casa. O Corinthians ruim. E o Corinthians empatando com a América ganhou de vocês. Então toma cuidado que você fala, soberbinha. Agora, sabe quem? Olha só quem apareceu aqui. Apareceu com tudo. Everton Guimarães. Everton, é o seguinte, eu sei que você tá preocupado com o Furacão, com o Bragantino, Bahia, mas hoje tem clássico. Tem muitas 8 horas da noite, esse encontro entre Abel Ferreira e Dorival Júnior. Boa tarde. Buenas, muchacha. Sim. Muito guapa. Deixa eu dizer uma coisa aqui, Denilson. Eu tenho uma pergunta pra você. Salsimerengue. Tiozão, vem cá, Diadema. Você falou aí que o Luciano gosta desse tipo de jogo aí, tá ligado? Não sei o que e tal. Tem algum jogador que não gosta? Tem, tiozão. Tem algum jogador que chega e fala assim, é clássico aí, eu não tô muito afim não, que eu não gosto de clássico não, tá ligado? Tem algum jogador que não gosta, tiozão? Você só falou só que o Luciano que gosta. Tem algum jogador que não gosta, tiozão? Que chega no treinador e fala, eu não tô afim de ir pra esse jogo não, tá ligado? Remelando. Aí, deixa eu falar um bagulho pra você. Já que você me chamou pra as ideias, então vamos trocar essas ideias pá mesmo, tá ligado? Você tá confundindo as minhas ideias, ladrão. Eu te falei um papo e você pegou a visão. Você tá confundindo as ideias aí, ladrão. Vamos se ligar, tá igual o pombo, rapaz, sem direção. Se liga aí, malandrão. Mas responde, tem cara que não gostava de clássico? As ideias ele entendeu, mano. Por que ele tá desviando o barato? Não, tá, eu também entendi, mas responde. Tá gaguejando aí, tiozão. Tá abraçando poste, rapaz, se liga eu. Tá abraçando poste, malandrão. Você se liga nas ideias, aí, ladrão. Porque você tá desviando o foco do bagulho. Qual que é as ideias que você tá dando aí? Tá vendo? Tá com risadinha. Vem com risadinha agora não, malandrão. Luciano gosta de clássico. Quem não gosta? Qual foi, malandro? Quem não gosta de clássico? Você entendeu o que eu te falei? Que jogador que não gosta de clássico, irmão? Vamos seguir com as ideias lá no YouTube. Não é com as ideias, é com as ideias. Agora eu fiquei na dúvida. YouTube. Eu tava de trocar as ideias desse jeito aí, malandro. Fique atento, pois te atualizo a qualquer momento com as últimas notícias do São Paulo. Salve, salve tricolor!